Tem uma matéria hoje na Folha, o professor Francisco César falou da questão do governador de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas. Tem uma matéria na Folha hoje, o título é o seguinte: governo quer impedir Tarcísio de herdar capital político de Bolsonaro após tornozeleira. É dentro daquele pensamento de que não existe vácuo na política, né? Se você tem o ex-presidente Jair Bolsonaro perdendo muito da sua capacidade de mobilização, de comparecer a atos, de viajar, de estar presente nas redes sociais por causa das medidas cautelares que foram impostas a ele anteontem, ele meio que sai de cena nesse momento. Alguém vai ter que ocupar esse espaço nesse campo político a que ele pertence e o campo político que ele lidera. O governador de São Paulo é um herdeiro mais ou menos natural de Jair Bolsonaro. E aí o governo estaria trabalhando para ir minando também a figura do Tarcísio de Freitas, para que ele não cresça nesse momento em que o campo da direita aí tá meio que sem o seu líder, sem a presença forte do Bolsonaro. Isabela, ao mesmo tempo tem uma outra questão que é interessante de se analisar, e aí voltando também ao Eduardo Bolsonaro, a gente coloca todo mundo ali no mesmo balaio. Para uma figura como Tarcísio, por exemplo, fica meio difícil defender o Eduardo Bolsonaro nesse momento, fica meio difícil defender as tarifas do Trump nesse momento. Ao mesmo tempo, ele tem que ser fiel ao campo bolsonarista dele. Como fica esse campo da direita, esse campo que você estuda há tanto tempo, como é que fica esse campo da direita nesse momento, nesse cenário que a gente está falando? Mauro, tem uma coisa que eu costumo dizer que é que não existe bolsonarismo moderado, né? Isso por quê? Porque você pode até pensar, mas tal candidato, ou tal ator político, tal pessoa tem uma posição que não é uma posição, digamos, radical, né? Que não é uma posição que mobiliza violência política, coisas desse tipo. Mas, no final das contas, o que acontece é o seguinte: a base do bolsonarismo, ela é uma base golpista, né? Digamos assim, que o cerne do bolsonarismo, o núcleo do bolsonarismo, o coração do bolsonarismo, é baseado em golpismo. Se a gente vai entender, inclusive, que existe uma tentativa de golpe continuado, né? Porque não se trata só do 8 de janeiro, mas da continuação, digamos assim, do 8 de janeiro. O Eduardo Bolsonaro já fez insinuações de que o Brasil estaria correndo um risco de sofrer ataque dos Estados Unidos, já fez diferentes ameaças à família Bolsonaro em relação à Suprema Corte, ao fechamento da Suprema Corte. Então, ou seja, é digamos, um DNA golpista. Então é muito difícil você estar dentro do bolsonarismo e não, enfim, e adotar essa posição moderada, porque no final das contas, quando as coisas apertam, você precisa defender o golpismo para continuar sendo bolsonarista, precisa defender as tarifas do Trump, que é exatamente a posição em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está hoje. Ele está numa posição em que ele tem que defende, não defende a tarifa do Trump. Fica na dúvida se vai defender os interesses do estado do qual ele é governador e da nação da qual ele potencialmente até um presidenciável, ou se ele vai defender os interesses de uma família particular e de toda essa retaliação, de todas essas questões relacionadas ao Trump, que inclui, não sei se a gente vai falar, mas que inclui até a questão sobre retaliação com relação aos vistos dos membros da Suprema Corte, exceto alguns ali selecionados. Então, no final das contas, é muito difícil, porque o Tarcísio de Freitas está dentro do bolsonarismo, quer herdar o bolsonarismo e tenta se descolar do golpismo. Agora, não dá para fazer as duas coisas. Ou você é bolsonarista, isso em 2025, né? Em momentos anteriores, acho que é diferente, porque talvez algumas pessoas tivessem dúvidas em relação a esse DNA golpista. Mas, em 2025, pós 8 de janeiro e pós todo esse processo agora recente, fica muito difícil. Ou você vai aderir ao bolsonarismo e aderir ao golpismo, ou vai ter uma postura republicana. Não dá para ter as duas coisas.